Bom dia, pessoal. Vamos começar então o nosso curso de Física 1 aqui no IFMG, no curso de Engenharia Elétrica. A gente dei as boas-vindas para vocês, né, na segunda-feira, me apresentei. Uma apresentação meio esquisita, né, essa apresentação mediante uma tela, mas é a situação que a gente está vivendo, né, infelizmente. A gente está vivendo isso, tá? Gostaria muito de conhecer vocês ao vivo. Espero conhecer vocês o quanto antes, né? A turma do ano passado, por exemplo, tive um mês de contato, infelizmente teve isso, e desde então a gente interage só por meio de telas, e-mails e tudo mais. Espero que com vocês a gente tenha um tempo maior de convivência. Então, já fiz uma apresentação do curso para vocês, né? Mais ou menos o que se espera, né? O que vocês podem esperar do nosso curso de Física 1. Lembrando que no curso de Engenharia Elétrica nós temos Física 1, 2 e 3, no primeiro, segundo e terceiro período. E a Física 1, pessoal, ela vem aqui, ó, englobar a parte do que a gente chama de mecânica da física. Então aqui a gente envolve alguns conceitos, como todos os conceitos de cinemática, né, ou de movimento. Então toda a base, né, para a gente estudar o movimento das coisas, a gente vê aqui em Física 1. A questão de a cinemática a gente pode dividir aqui de certa forma em estática e dinâmica. É que eu estou fazendo assim, escrevendo mais ou menos de qualquer jeito, porque eu já faço isso para vocês na segunda-feira, tá? Tudo governado, né, pelas leis de Newton e girando aqui muito em torno do conceito de força. Beleza? Então a gente vê essa parte aqui, que é uma parte vetorial da mecânica, e a gente vê a parte escalar da mecânica também, que depende do conceito principalmente aqui, ó, de energia. Tá? Então, muita coisa que a gente vê aqui, inclusive esse conceito importante de força, né, a gente vai ver na aula de hoje que isso aqui é um vetor, ao passo que a energia já é uma grandeza escalar. Então, o objetivo da nossa aula aqui, tá, como eu comentei com vocês, eu divido as minhas aulas gravadas em 2 vídeos de 30 minutos, mais ou menos 30 minutos, né? Às vezes passa um pouco, às vezes fica um pouco a menos. Para não ficar muito cansativo, né? Acho que 30 minutos assistindo um vídeo, quando está chegando no final desses 30 minutos, você já está meio cansado. Então eu prefiro quebrar, que às vezes você para ali, vai, bebe uma água, respira fundo, né? Reflete um pouco sobre o que vocês acabaram de ver e depois assiste o segundo vídeo. Né? Idealmente, eu acho que essa seria uma boa dinâmica, tá bem? Mas antes da gente entrar, tá, na matéria, digamos assim, eu gosto de dar 2 aulas muito importantes para vocês. A primeira aula é uma aula de vetores, porque isso aqui é uma coisa que vai acompanhar a gente no semestre inteiro. Tá? Inteiro a gente vai ficar falando de vetores e propriedades de vetores. Força é um vetor, o próprio movimento, né, dos objetos, eles são dados mediante vetores, velocidade é um vetor, aceleração é um vetor, deslocamento é um vetor. A gente chega em outros vetores mais menos diretos, eu diria, né, porque velocidade, aceleração, deslocamento, forças, tudo são coisas que a gente já tem alguma concepção na cabeça, né? Mas existem outros dois, que é o impulso e o momento linear, também são exemplos de vetores, tá? Então isso aqui é uma coisa que vai acompanhar a gente no semestre inteiro. E todas essas coisas, força, velocidade, aceleração, mas têm propriedades em comum, que são propriedades gerais de qualquer vetor. Então eu acho importante, tá, dar essas primeiras aulas sobre vetores para tentar dar uma base para vocês sobre essas propriedades que a gente vai usar várias vezes. Tudo bem? Uma segunda aula, que vai ser na semana que vem, é uma aula sobre cálculo, porque vocês ainda não viram cálculo, mas a gente usa cálculo em física 1. Não precisa ficar esquentar a cabeça. Eu dou essa aula de introdução também, que é tipo assim, um cálculo aplicado a mecânica. Mas aí eu falo mais na próxima aula. Então esse primeiro vídeo, pessoal, a ideia é a gente analisar
Esses vetores, o que é a diferença desses negócios? Como que isso aqui é representado em 1, 2, 3 dimensões? Ficou faltando. E soma e subtração, a ordem disso aqui não está muito bem certa. E soma e subtração de vetores, tudo bem? E decomposição de vetores. Essa parte de versores e produtos entre vetores, isso aqui tudo vai ficar no próximo vídeo. Tá bom? Agora, antes de mais nada, né, eu queria deixar uma coisa bem clara a respeito de o que é física. Muita gente acha que física é decorar fórmula. Cara, já tive vários alunos que falavam, que achavam que saber física era se decorar a fórmula. Então, pegava um exercício, a primeira pergunta, né, que o aluno ou a aluna me fazia era: Marcos, mas que forma que eu uso nesse exercício aqui? O simples fato de você fazer essa pergunta e não saber responder essa pergunta mostra que você tem uma deficiência de conhecimento físico. Porque o saber física não é você ter decorado fórmula. E eu deixava isso bem claro para os alunos, tanto que eu sempre dei nas aulas presenciais, eu dava fórmulas para os alunos na prova. Eu não queria que eles decorassem aquilo. Porque decorar por decorar, você está decorando frases matemáticas. Se você não sabe a linguagem por trás, é a mesma coisa que nada. Você pode pegar até no Google Tradutor, enfim, você pode procurar na internet e decorar uma frase de qualquer língua que você quiser. Se você nunca procurar saber o que é aquilo, o que cada palavra significa, como que é a entonação e tudo mais, aquela frase você vai saber falar, mais ou menos, mas você não vai saber aplicar aquilo hora nenhuma. Qual que é o contexto que eu posso usar aquela frase? Então aqui é a mesma coisa, não adianta nada, tá? Você decorar a fórmula se você não entende o que a fórmula está te dizendo. Então o que é a física? O que representam essas fórmulas? A física, pessoal, é uma busca, é uma ciência que busca traduzir, explicar e traduzir, melhor, antes do traduzir, ele busca explicar fenômenos da natureza. Então, primeiro eu tenho que explicar. Nessa parte aqui, você cria uma hipótese. Não é a teoria ainda não. A teoria é o que vai amarrar tudo. Então, você cria uma hipótese. Por exemplo, né, um exemplo bem bobo, né, vamos fazer aqui aquela coisa meio mística já, né, da maçã caindo na cabeça do Newton. Então, o camarada está lá encostado aqui, né? O Newton tinha aquelas perucas daqueles ingleses do século XVI. Ele está lá deitado, encostado, pescoço meio torto aqui, a maçã vai e cai na cabeça dele. Aí o camarada observa aquilo e ele cria uma hipótese. Mas por que a maçã caiu, né? O que fez a maçã que estava quieta no canto dela lá na árvore cair? Você cria uma hipótese, você cria uma explicação baseada na sua observação. Então, essa hipótese é criada a partir de uma observação. Agora vem a parte das fórmulas. A partir do momento que você criou essa hipótese, você deve ser capaz de testar essa hipótese. Você já deve ter ouvido falar no método científico, né? Para você poder testar essa hipótese, você tem que, antes de testar, você tem que traduzir, é essa palavra mesmo, tá? É traduzir a explicação, então a hipótese que você formulou para uma linguagem matemática. E é aí que surge a fórmula. Ah, Márcio, mas por que a gente tem que fazer isso? Por que tem que fazer essa tradução para uma linguagem matemática? Quando você traduz a hipótese para uma linguagem matemática, você cria coisas do tipo: eu tenho uma certa coisa que eu vou chamar de força, que vai ser dada por uma constante, vezes uma coisa que eu vou chamar de carga, vezes uma outra coisa que eu vou chamar de carga de novo, só que é de outra pessoa, de outro corpo, dividido pela distância entre elas.
Então você traduziu uma hipótese. A hipótese que se tem por trás dessa fórmula é que duas cargas separadas por uma distância, elas vão interagir uma com a outra, aplicando uma força uma na outra. Essa é a sua hipótese. E quando você traduz, você cria um modelo para poder representar a sua ideia. E o modelo que essa pessoa que fez, que é o camarada que chama Coulomb, vocês já devem ter visto essa fórmula aqui em algum momento da vida de vocês, é a lei de Coulomb. O que o Coulomb fez foi, ele criou essa hipótese que dependeria das cargas e da distância, certo? Ele, na verdade, ele obteve essa fórmula através de uma série de experimentos. Então, a hipótese dele, inicial, era que a força era proporcional à carga e inversamente proporcional à distância. Ele nem sabia que era a distância ao quadrado. Aí ele fez uma série de experimentos e ele concluiu, opa, na verdade a força é proporcional às cargas e é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Aí ele fez uma série de experimentos de novo e ele conseguiu calcular a constante de proporcionalidade, que é chamada de constante elétrica. Por que a gente tem então essa necessidade de tradução? É para você obter no final das contas um modelo matemático que representa um conjunto de situações. A partir desse momento, todas as interações entre cargas elas podem ser explicadas pela lei de Coulomb. É isso que está querendo dizer. Quando a gente estava lá no ensino médio e via coisas do tipo S é igual a S0, isso aqui é uma equação que assusta muito o aluno de primeiro ano, porque ela é muito complicada, ela é grande, né? Tem muito termo. Então, quando você chega nessa fórmula daqui, tem uma série de detalhes por trás daquilo ali. Aquilo é a tradução, aquilo ali é só o resumo da teoria. Isso daqui ele representa um movimento. Isso aqui representa um movimento, tá? Sob a ação de uma força constante. Isso dentro da mecânica newtoniana, uma força resultante constante. Isso dentro da mecânica newtoniana me diz o seguinte: se eu tenho uma força resultante constante, eu vou ter uma aceleração constante. E tudo isso está definido matematicamente. Então a aceleração não tem uma definição, ela é a variação da velocidade no tempo. E a velocidade ela é a variação da posição do tempo. Tá? Então tudo isso está ligado. Aí você tem uma série de ferramentas matemáticas para desenvolver essa questão e chegar nesse modelo. Esse aqui é um modelo que você consegue agora fazer previsões. Então você consegue fazer previsões. Quando eu tenho um movimento sob a ação de uma força resultante constante, então se eu sei as condições iniciais, posição inicial e velocidade inicial, eu sei que ele vai seguir essa equação. Então depois, em qualquer instante de tempo agora, eu sei onde o objeto vai estar. Isso é uma previsão que você faz. Ah, isso tem aplicação? Tem, óbvio. Você saber exatamente como que se dá o movimento de um objeto, é como que você consegue, por exemplo, né, não vai ser uma equação tão simples, mas como que você consegue colocar um satélite em órbita. Para você colocar um satélite em órbita, você tem que conhecer o movimento que o satélite vai fazer. Certo? E antes de você chegar em todas as complicações envolvidas em realmente, né, colocar um satélite em órbita, todos os aspectos práticos, todas as dificuldades que existem ali, você tem que saber o básico do básico, que é a situação mais simples de todas. Você despreza a resistência do ar, você despreza o tanto de coisa, como que fica a questão? E aí, aos poucos, você vai colocando as complicações. Já fica a ideia, tá? A física, ela sempre começa do caso mais simples. Não adianta você pegar, ou melhor, não é que não adianta, é muito menos produtivo você pegar uma coisa muito difícil e tentar resolvê-la direto, de uma vez. Toda a física que se tem hoje, né, as coisas mais complexas, mais contemporâneas da física,
que temos, ela foi um processo evolutivo natural. A coisa foi progredindo, a gente foi ensinando e reensinando e reensinando e reensinando, transmitindo esse conhecimento da coisa básica. E as pessoas que foram seguindo a carreira, elas pegaram aquela coisa básica, foram aprimorando, foram aprimorando, foram aprimorando, até que chegou num ponto e contribuíram com alguma coisa. Só que você tem que ter esse começo, tá? Bom, as previsões elas são importantes para você conseguir fazer também aplicações. Você quer fazer uma aplicação, você tem que saber, você tem que ter uma ideia de como que o negócio funciona. Você tem que ter uma ideia de como que você gostaria que a coisa funcionasse. Senão, você constrói um negócio e você não sabe se o trem está funcionando mesmo ou não. Você não sabe direito. Às vezes não é nem questão de saber se ele está funcionando ou não. É questão de saber se ele funciona bem ou não. Imagina você criou um motor. Tá lá, beleza, está girando. Aí você fala, mas está girando, funcionou. Beleza, funcionou. Você consegue reproduzir isso? Você sabe exatamente qual que é o torque daquele motor? Você sabe exatamente qual que é a potência que ele está te dando? Segundo, eu quero aprimorar. Toda coisa que a gente faz, eventualmente a gente quer aprimorar aquela coisa. Se você não sabe direito essas informações, como que você vai aprimorar? Você tem que aprimorar em cima do que o que existe. Eu quero aprimorar aquele motor, eu quero que ele fique mais eficiente. Então eu quero, para aquela energia que eu estou fornecendo, eu quero que ele me dê uma energia saída melhor. Então, para você fazer essas aplicações, você tem que ter esses modelos matemáticos aqui, para você saber em quais parâmetros que você pode mexer para melhorar esse outro parâmetro. Bem? Bom, então é isso. Não esquece essa lenda de que física é só você decorar as formas e mandar brasa. Cara, você pode conversar com vários ex-alunos meus aqui do IFMG mesmo, e eu imagino que todos vão te falar a mesma coisa. Não tem nada disso. Tá? Tentem entender as hipóteses ali por trás, como que esses modelos, como que essas formas foram construídas, em quais situações que aquelas formas podem ser usadas. Se você sabe responder essas coisas, você não precisa de decorar. Você pega uma situação, você sabe o que está acontecendo, você sabe deduzir, você sabe alcançar naturalmente aquelas formas. Não precisa de decorar isso. Bom, as formas elas passam a realmente significar alguma coisa para vocês, além do resolver o exercício e obter uma resposta. Tá bom? Bom, pessoal, gastei bastante tempo aqui, eu sei que eu gastei bastante tempo, mas é porque são coisas que eu acho importante, sabe, de frisar. E como eu falei, eu já tive vários alunos que ficavam presos nesse negócio aqui. Eu tive uma aluna especial que inclusive repetiu o Física 1, ficou muito triste e tal, e eu tentei, martelei na cabeça dela essa questão de não decora, e de repente ela deu uma ligada, e ela parou com esse negócio de decorar a fórmula, e ela começou a entender a teoria por trás. Dali pra frente, cara, ela só evoluiu no curso. Tá? Bom, grandezas vetoriais e grandezas escalares. Na física vocês vão ver que várias vezes a gente vai depender de uma coisa que a gente chama de grandeza. Grandeza é algo... Isso aqui, as grandezas elas descrevem uma característica, uma propriedade do objeto. Por exemplo, eu posso dizer, todo mundo já se subiu numa balança um dia e viu lá, mediu, a gente fala pesar, Isso é meio errado, porque a balança ela dá uma coisa em quilogramas, Então, a última vez que eu pesei, por exemplo, eu estava lá com 70 quilos. Isso daqui, é a minha massa. Massa é uma grandeza, tá? Massa é uma grandeza. É uma grandeza que a gente expressa em quilogramas. Então, toda grandeza ela descreve uma determinada característica e ela possui uma unidade de representação.
Então, só para vocês terem alguma ideia, né? Eu tenho aqui, por exemplo, massa, a unidade é quilograma. Eu tenho energia, a unidade disso aqui é joule. Eu tenho potência, a unidade disso aqui é watt, letra W, letra J. Quilograma é isso aqui, né? Eu tenho posição e deslocamento. Que são dados em metros. Eu tenho velocidade. E eu tenho, por exemplo, a aceleração. Cada uma dessas coisas que eu escrevi é uma grandeza diferente, que descreve uma determinada característica diferente do objeto. Tá? Isso aqui é dado em metros por segundo, ou simplesmente metros por segundo. E a aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado. Então aqui são as unidades, tá? E aqui são as grandezas. Agora, essas grandezas, tá? Apesar de tudo isso aqui representar grandezas, a gente tem duas grandes classes de grandezas. Ah, como assim classes, Marcos? Massa, energia e potência, por exemplo, são exemplos do que a gente chama de grandezas escalares. Escalares. O que é uma grandeza escalar? A grandeza escalar ela possui apenas um valor. E só com esse valor você fica satisfeito. Então, quando você pega um equipamento, por exemplo, vê lá, esse equipamento ele tem aqui, por exemplo, 150 watts de potência. Está olhando, por exemplo, um ventilador lá. Aí o ventilador tem 150 watts de potência. Pronto, você fica satisfeito. Você não precisa de nenhuma informação a mais. Isso aqui já te satisfaz. No que diz respeito à potência, isso aqui já te satisfaz. Você não precisa de saber 150 watts para onde. Não, 150 watts. Quando eu pesei, por exemplo, falei 70 quilos, ninguém pergunta 70 quilos para onde. Não, 70 quilos. Beleza, todo mundo fica satisfeito. Então a grandeza escalar é uma grandeza que só possui um valor, nada mais. As grandezas vetoriais, por outro lado, que são esses aqui, são exemplos de grandeza, tá? Ainda tem outros. Força, impulso, momento linear, torque, tudo isso é grandeza vetorial. Elas, além do valor que a gente chama de módulo aqui, elas vão possuir também uma direção e um sentido. Basta você fazer essa diferenciação, né? Quando você sobe na balança, a balança te dá lá 70 quilos, por exemplo. Beleza. Agora, se você dá uma informação para a pessoa assim, o camarada estava viajando a 60 km por hora. Se eu só falar isso para vocês, fica faltando alguma coisa. Você fala, ele estava viajando a 60 km, mas ele estava indo para onde? Tá vendo? Falta essa informação. Ele estava indo de onde para onde? Pô, ele está viajando, ele pode estar viajando, ele nem sei se no Brasil ele está, ele pode nem estar no Brasil, ele pode estar na Argentina, ele pode estar no Equador, ele pode estar na África do Sul, ele pode estar na Austrália, enfim. Ele pode estar no mar. Não falou nada disso. Agora, quando eu falo para você assim, ele estava viajando a 60 km por hora de Ipatinga para Belo Horizonte, já é outra coisa. Você já tem uma direção mais ou menos. Você pegar um mapa, você acha Ipatinga, acha Belo Horizonte, fala, então 60 km por hora está para cá. Beleza? Se você fala também agora, ele estava na posição 50 km, isso não quer dizer nada para você.
Para mim, pelo menos, não quer dizer nada. Posição 50 km. Ah, tá, que legal. Posição 50 km. Mais onde? Você tem que dar uma referência para isso. Então, o grande lance é que os vetores eles precisam de uma determinada referência. Eles precisam de um referencial para fazer sentido. As grandezas escalares elas precisam de uma escala. Por isso que eles são chamados de grandezas escalares. Tá? Quando eu falo, por exemplo, também que um objeto tem 50 joules de energia cinética, isso está numa escala onde o zero é a velocidade zero. Se eu falo que um objeto tem 100 joules de energia potencial gravitacional, isso é dentro de uma escala onde se conhece qual que é o zero. Então, as grandezas escalares elas precisam de um zero, uma escala que tem um zero. Os outros valores são dados em relação àquele zero. Isso é uma escala. Os vetores eles precisam de um referencial. É um sistema de coordenadas onde você determina a origem. Vocês já devem ter feito, ou visto pelo menos, um desenhozinho tipo esse aqui. Quando você tem em duas dimensões, né? Você tem aqui um sistema de coordenadas e essa aqui é a minha origem. Quando eu falo, por exemplo, 50 km ao longo do eixo X, então eu sei agora que o meu objeto está aqui. Essa é a posição dele. Tá? Suponhando que Patinho está aqui na origem e Belo Horizonte está para cá, por exemplo, quando eu falo 60 km por hora saindo de Patinho para Belo Horizonte, eu sei que isso aqui é a velocidade do camarada, da pessoa. Então, a partir desse momento, os vetores passam a fazer sentido. Quando você tem a direção e o sentido, aí sim eles fazem sentido. Se eu só der o valor, não faz sentido nenhum. Então, o que é o vetor? É uma grandeza que necessita de um referencial para fazer sentido. E possui módulo, que é o valor, direção e sentido. Direção e sentido, pessoal, é uma coisa que muita gente confunde. Direção é a reta. Essa reta, eu tenho dois sentidos possíveis. Eu posso vir para a direita ou para a esquerda. Tá? Então, direita e esquerda são sentidos. Isso aqui é outra direção. Eu posso ir para cima ou para baixo. Cima e baixo são sentidos dessa direção aqui. Tá? Bom, como o vetor, então, ele precisa de ter uma direção e um sentido, maneira mais óbvia, não óbvia, não sei, né? Mas a maneira mais fácil, né, de você representar esquematicamente um vetor é através de uma seta, né? Aqui você estabelece qual que é a direção daquele vetor. Quando eu faço a seta da flecha, eu determinei qual que é o sentido. E o comprimento dessa flecha aqui, me dá o módulo. Tá? Então, a reta é a direção, a flecha é o sentido e o tamanho é o módulo. Dessa maneira, eu consigo comparar já, por exemplo, se eu tenho esse vetor força, por exemplo, e esse vetor força F2, eu já posso comparar e dizer que F1 é maior que F2. Tá? O que significa o vetor? O significado do vetor depende da grandeza. Se você é um matemático, aí não. Aí interessa o que é o significado do vetor. Matemáticos estudam vetor não só por estudar, né? Eles estudam as propriedades gerais de qualquer vetor. Agora, nós estamos interessados sim nesse significado. Aí depende da grandeza. Se eu desenho para vocês um vetor aqui, desse jeito, ainda não quer dizer nada. Porque isso aqui pode ser uma força, isso aqui pode ser a velocidade, isso aqui pode ser a posição, isso aqui pode ser a aceleração e por aí vai. Então, o que vai significar essa flecha aqui vai depender de o que eu estou representando. É uma força, uma velocidade, uma posição, uma aceleração, um deslocamento e por aí vai. Tá? Então, depende da grandeza. Agora, a gente representa os vetores com essas flechas aqui. Tá? Notem que toda vez que eu vou escrever um vetor, aqui, força com uma flecha em cima, velocidade com uma flecha em cima. Não interessa para onde que ele está apontando, tá? Isso aqui é o nome, digamos assim, é o símbolo de um vetor.
É você colocar uma flecha em cima da letra. Tá? Massa, por exemplo, nunca vai ter uma flecha aqui em cima, porque massa não é vetorial. Tá? O que eu posso fazer com vetores? Um vetor em si não tem muita graça. É a última coisa do vídeo, tá, pessoal? Na maioria das nossas análises, pessoal, a gente vai precisar de somar vetores. Né? Quer um exemplo? Somar forças. O que a gente mais vai fazer nesse começo do curso é somar forças. Então eu tenho um objeto aqui, por exemplo, e ele está sob a ação de uma força para cá, uma força F1, uma força F2, uma força F3, uma força F4 e uma força F5. Para eu saber o que vai acontecer com esse objeto, eu tenho que ser capaz de somar todas essas forças. O resultado da soma é igual ao que a gente chama de vetor resultante. É um nome que faz jus, né? Resultado da soma, vetor resultante. Se eu estou somando forças, então isso aqui é o símbolo de somatório, tá? Isso aqui é um somatório. Isso aqui é uma somatória de forças, tá? No caso, estou somando de 1 até 5 de forças Fi. Vocês vão encontrar esse símbolo várias vezes também, tá? Só já estou representando a primeira vez. Isso aqui, o que isso aqui significa? Esse símbolo aqui. Isso aqui significa F1 mais F2 mais F3 mais F4. Devia ter feito menos vetores, né? Mais F5. Mas tá vendo? O que a gente representa com esse símbolo? Quando eu tenho muitos vetores, cara, escrever F1 mais F2 mais F3, mais a gente tivesse 10. F1 mais F2 mais F3 mais F4 mais F5 mais F6 mais F10. Fica um tempão escrevendo isso. Eu posso simplesmente fazer isso. Aqui eu já estou escrevendo exatamente isso. Eu vou somar F1 com F2 com F3 até o F10. Tá? Então, neste caso, quando eu fizer essa força, eu vou obter um resultado, que vai ser um vetor, que eu chamo de força resultante. Cara, força resultante, a gente vai fazer cálculo de força resultante a rodo no começo do curso. Nós vamos fazer muito cálculo de força resultante. Então a gente tem que saber o básico, como que eu somo vetores. Você pode dizer, Márcio, mas não é só pegar e somar, não. Se F1, por exemplo, é 10, vamos dar um exemplo aqui, né? F1 é 10, F2 é 5 newtons, F3 é 1 newton, F4 é 2 newtons e F5 é, sei lá, 3 newtons. Mas então a força resultante ela não vai ser simplesmente 10 mais 5, 15, 16, 18, 21 newtons, não? Não. Definitivamente não. Somar vetores não é somar números, tá? Soma de vetores é diferente de soma de escalares. Se eu tivesse um objeto com a massa M1 e colocasse um objeto em cima com a massa M2, um objeto em cima com a massa M3, M4, M5, aí sim, a massa total daquela pilha é só pegar M1 com M2, com M3, com M4, com M5. Se é 10, 5, 1, 2 e 3, no final tem um objeto com 21 kg. Isso é a soma de um escalar. Você simplesmente pega o valor e vai somando. No caso dos vetores, como eles têm direção e sentido, eu tenho que levar em consideração essas direções e sentidos aqui para poder somar. Tá? Eu acho que esse vídeo já está bem grande, eu vou parar por aqui. No próximo vídeo, eu vou dar as regras então de como que a gente faz essa soma de vetores. Tá bom? Então, até o próximo vídeo, pessoal.